E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma movimentação que promete sacudir a janela de transferências, o Vasco da Gama está prestes a anunciar uma nova contratação de peso. O clube carioca está na reta final para fechar a contratação do atacante chileno Jean Menezes, que atualmente defende o Toluca, do México. Aos 31 anos, Menezes atua na ponta esquerda e pode se tornar um dos grandes nomes do elenco vascaíno. As conversas entre Vasco e Toluca evoluíram rapidamente desde sexta-feira, e a diretoria cruzmaltina já alinhou todos os detalhes com o clube mexicano. A negociação está sendo conduzida pelo renomado empresário Marco Vanzini, da CAA Celar, que está agilizando a vinda do jogador para o Brasil. O acordo prevê um contrato inicial de 2 anos, com a possibilidade de extensão por mais 6 meses. Jean Menezes é aguardado no Rio de Janeiro ainda esta semana para finalizar os trâmites e se juntar ao elenco do Vasco. A expectativa é grande entre os torcedores, que esperam ansiosos pelo anúncio oficial. A notícia foi divulgada com exclusividade pela Fox Sports do México, que destacou a importância dessa contratação para o Vasco. Reforçar a ponta esquerda é uma das prioridades do clube nesta janela de transferências, além de buscar 2 zagueiros e um volante para preencher as lacunas deixadas por recentes saídas de jogadores. Jean Menezes traz uma vasta experiência para o Vasco. Ele está em sua 3ª temporada com o Toluca, onde já disputou 89 partidas, marcando 15 gols e dando 17 assistências. Sua trajetória inclui uma passagem marcante pelo León, outro clube mexicano, onde atuou em 152 jogos, com 22 gols e 20 assistências. A carreira internacional de Menezes também é notável. Entre 2019 e 2022, ele foi convocado 23 vezes para a seleção chilena, a La Roja. Em sua trajetória pela seleção, atuou como titular em 13 partidas e marcou 3 gols, consolidando sua posição como um dos principais atacantes chilenos da atualidade. O Vasco está investindo forte em sua equipe para a temporada, e a chegada de Jean Menezes é um claro sinal da ambição do clube em buscar novos títulos e conquistas. A torcida, vibrante e apaixonada, aguarda ansiosa para ver o novo reforço em ação no gramado de São Januário. Enquanto a contratação é finalizada, o Vasco continua seu planejamento para o restante da janela de transferências. A chegada de Menezes é apenas o início de uma série de movimentações estratégicas que visam fortalecer o elenco e garantir um desempenho de alto nível na temporada que se aproxima. Com a contratação de Jean Menezes, o Vasco não apenas ganha um jogador talentoso, mas também um líder experiente, capaz de agregar muito ao time, tanto dentro quanto fora de campo. A torcida está em expectativa máxima e já começa a sonhar com os próximos capítulos dessa emocionante fase de reforços. Olá torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No último final de semana, um imprevisto chocou o cenário do futebol brasileiro e agitou os torcedores. A partida entre Criciúma e Vasco, realizada em São Januário, foi anulada pelo STJD. O motivo? Uma irregularidade na escalação do atacante Yannick Bolasie, que estava suspenso, mas ainda assim entrou em campo e marcou os 2 gols do Criciúma no empate 2-2 com o Vasco. A decisão do STJD não apenas deixou os fãs e jogadores perplexos, como também teve um impacto significativo na classificação do Campeonato Brasileiro. O jogo, que parecia seguir seu curso normal com emoção até o último minuto, viu o Vasco perder uma vantagem preciosa quando Bolasie marcou seus 2 gols, levando o Criciúma a um empate dramático. No entanto, o erro na escalação de Bolasie se revelou uma bomba relógio para a competição. Ao perceber a falha, o STJD tomou a decisão drástica de cancelar a partida e, em uma reviravolta inesperada, conceder a vitória ao Vasco, que agora se vê com 30 pontos e avança para a 9ª posição na tabela. A presença de Bolasie em campo se transformou em um enredo digno de uma trama esportiva. O atacante, conhecido por sua habilidade e explosão, não apenas desafiou a defesa do Vasco com seus gols, mas também protagonizou um dos maiores controvérsias do campeonato.
A decisão do STJD não apenas reescreve o resultado da partida, como também lança uma sombra sobre a integridade da competição e coloca em xeque a administração das equipes. A reação dos torcedores e das equipes envolvidas foi de choque e indignação. Para o Criciúma, a situação representa uma frustração dupla, o empate que escapuliu e a perda de pontos valiosos devido a um erro administrativo. Já para o Vasco, a decisão veio como um alívio tardio, permitindo à equipe uma recuperação inesperada na tabela e mantendo vivas as esperanças de uma campanha mais robusta no campeonato. Com a decisão do STJD de anular a partida entre Vasco e Criciúma, a vitória concedida ao Vasco gerou uma onda de reações entre os torcedores. Para muitos vascaínos, a decisão foi uma espécie de justiça tardia. Afinal, a equipe não apenas viu sua vantagem se dissipar com o gol no final do jogo, como também foi prejudicada por um erro que estava fora de seu controle. Agora, com o triunfo oficializado e a subida na tabela, a torcida se pergunta se a conquista será o impulso necessário para uma recuperação no campeonato. No entanto, nem todos os vascaínos estão celebrando o resultado com entusiasmo. Alguns torcedores acreditam que a vitória não tem o mesmo sabor de um triunfo conquistado dentro de campo, especialmente considerando que o jogo foi marcado por um erro administrativo. Eles questionam se a decisão do STJD realmente faz justiça ou se simplesmente substitui um erro por outro. Para esses fãs, a vitória concedida não apaga o sentimento de frustração com a maneira como o jogo se desenrolou e os pontos que poderiam ter sido conquistados de maneira legítima. Além disso, há uma preocupação entre os torcedores sobre o impacto dessa decisão nas futuras partidas e na moral da equipe. Alguns se perguntam se o Vasco conseguirá manter o embalo com o moral elevado ou se a polêmica ao redor do jogo contra o Criciúma afetará o desempenho da equipe. A expectativa é alta para que o time mostre uma recuperação consistente e se mantenha firme na busca por uma vaga na parte superior da tabela, aproveitando a vantagem inesperada obtida pela decisão do STJD. Por fim, o episódio levanta uma questão maior sobre a transparência e a justiça no futebol. Os torcedores do Vasco, assim como os fãs de outras equipes, estão atentos à forma como os órgãos reguladores lidam com erros e irregularidades. O desejo é ver um campeonato mais justo e equilibrado, onde o verdadeiro espírito esportivo prevaleça. Assim, a nação vascaína se une não apenas em celebração, mas também em vigilância e esperança de que o futuro traga decisões mais justas e uma competição mais íntegra. Enquanto o Vasco celebra a vitória concedida e se prepara para os próximos desafios, a pergunta que permanece é: até que ponto o erro humano pode impactar o destino de uma equipe em uma competição tão acirrada? O caso de Bolassi e o cancelamento da partida servem como um lembrete contundente da necessidade de uma administração mais rigorosa e da importância de uma revisão constante das regras e procedimentos no futebol. O Campeonato Brasileiro segue com seu drama e emoção intactos, e as próximas partidas prometem ser ainda mais imprevisíveis. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.